Passo a palavra ao Rômulo Avelar para dar sequência à discussão. Ok, boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês. É um prazer falar sobre esse tema, né? Eu sou um produtor, um gestor cultural convicto, né? Então, eu sou um ex-flautista, né? Eu abandonei a flauta, toquei profissionalmente muito tempo, até o dia que eu descobri os bastidores, né? Lá pelos idos aí dos anos 80 ainda, né? Estou com quase 25 anos de trabalho nessa área. Mas eu sou convicto naquilo que eu faço, eu gosto, porque eu me encontrei exatamente no avesso da cena, nos bastidores, ok? Eu vou fazer uma pequena contextualização antes de entrar na questão do produtor e do gestor mesmo, até para colocar algumas impressões minhas sobre esse contexto no qual a gente está mergulhado hoje. Volto a Belo Horizonte nos anos 80, a gente tinha lá um bordão irritante que era repetido exaustivamente, não tinha um dia que você não passasse sem ouvir a seguinte frase: nessa cidade não acontece nada. E realmente as coisas não aconteciam mesmo, né? As coisas aconteciam, a produção profissional acontecia no eixo Rio-São Paulo e o resto do Brasil ficava sabendo através da mídia. E de lá para cá a gente viveu uma grande explosão, um grande boom cultural, né? Várias capitais, isso começou a ficar muito nítido em várias capitais. E o que eu percebo nas minhas andanças aí pelo Brasil é que esse movimento vai ganhando uma capilaridade muito grande, vai chegando às cidades do interior desse país. As cidades estão percebendo que elas têm direito a uma fatia do bolo e estão indo buscar. E pipocam iniciativas, às vezes em municípios muito pequenos, mas que surgem iniciativas muito interessantes, discussões muito interessantes, reflexões muito interessantes e produções muito vigorosas, né? Então, eu acho que nós estamos vivendo, há muito tempo que eu venho dizendo isso, que a gente vive um momento de aceleração, de crescimento do setor cultural, né? E durante um bom tempo a gente ficou dizendo isso, né? A gente ficou falando isso porque nós temos uma carência de números que é absurda, né? De indicadores, de estatísticas nesse país, né? Eu acho que a coisa começou a mudar. Felizmente, né, nós temos aí alguns números, algumas estatísticas que comprovam isso que eu estou falando, que muita gente via acontecer, esse crescimento da área cultural. São os números que nós temos que usar esses números, nós temos que levar esses números às nossas câmaras municipais, às nossas secretarias estaduais, ao Executivo, à Câmara Federal. Nós precisamos começar a usar números, que essa é a linguagem do mundo político. A gente precisa fazer um trabalho de convencimento de que da dimensão econômica da cultura mesmo. Então a cultura corresponde ao quarto item de consumo das famílias brasileiras, superando gastos com educação e abaixo apenas de habitação, alimentação e transporte. Dados do IBGE entre 2003 e 2005, né, foram criadas 52.321 empresas, instituições culturais, gente, um aumento de 19,4% no período de 2 anos. Nós tivemos um crescimento de 203 mil pessoas ocupadas na área, com um salário, uma média salarial acima da média salarial brasileira, quase 47% acima da média salarial brasileira. De 2005 para 2006, a população ocupada no Brasil cresceu 2,4%, enquanto nas ocupações e atividades relacionadas à cultura verificou-se um crescimento de 5,4%. Nós tivemos em 2004 a gente tinha um total de pessoas ocupadas no Brasil. Do total de pessoas ocupadas, nós tínhamos 4,5% exercendo profissões relacionadas a atividades culturais. Em 2006, esse percentual subiu para 4,8%. Por fim, os gastos públicos alocados no setor cultural aumentaram de aproximadamente 2,4 bilhões em 2003 para 3,1 bilhões em 2005. Além disso, eu pego outros dados. Lei Federal de Incentivo à Cultura. Por exemplo, a captação, o valor captado em Minas Gerais. Entre 2002 para 2007, num prazo de 5 anos, um valor multiplicado por 5. A renúncia fiscal da lei estadual. No período de 4 anos, a renúncia dobrou. O fundo começou com 5 milhões e esse ano está com 9 milhões. Né? Tá, estou falando de dinheiro que está circulando. Claro que é crescente, ainda é pouco, né? Ainda é pouco, mas o movimento é ascendente, o movimento é de expansão. Claro que nós temos um momento aí de retração, né? Em 2008 a queda foi de 80 milhões na captação da lei federal. Nos 3 primeiros meses de 2009 a captação da lei federal correspondeu a um único mês em 2008, né? Com 83 milhões. E até abril a captação da lei estadual foi equivalente a 1/3 do mesmo período em 2008, né? Então 4,7 milhões. Então nós estamos num momento delicado, mas eu acho que é circunstancial. Se a gente se distanciar um pouco, a gente vai perceber esse movimento de expansão. Certo? Eu não posso deixar de falar de uma questão histórica, de uma omissão histórica do poder público brasileiro em relação à cultura. O Estado brasileiro, assim,
certa forma, ao criar o modelo das leis de incentivo, entregou à iniciativa privada o poder de decisão sobre o que vai ser produzido lá na ponta, e isso é uma coisa de alto risco, uma política suicida, né? Eu acho até que nós estamos avançando bastante nas discussões de políticas públicas do país, mas eu vejo esse momento, um momento de aprofundamento das discussões, então é bastante positivo o que a gente vem verificando aí no cenário federal e no cenário estadual. Eu vejo dessa forma. Agora, esse modelo criou alguns efeitos perversos, né? Vários efeitos perversos. Eu não sou contra a lei de incentivo, eu acho importante ter a parceria da empresa, a minha posição é essa. Claro que não pode ser só incentivo cultural, os fundos precisam ser fortalecidos, e nós temos nesse modelo hoje alguns problemas, algumas perversidades. Primeiro, fragmentação e descontinuidade. Gente, esse horizonte de 1 ano para a gente se planejar é um horror. A gente tem que apresentar um projeto e negociar todo ano, renegociar com os patrocinadores, isso é de uma instabilidade. Então essas leis, elas não se prestam a projetos de continuidade, de manutenção. É impressionante, o tempo inteiro a gente está sofrendo rupturas, a gente vive na eterno fio da navalha, né? Outro problema, não precisa nem falar, né? Dificuldade de captação de recursos, vamos pular essa. Centralização dos recursos é outro aspecto, outro efeito, né? A gente já tem uma tendência no Brasil de centralização dos recursos que é absurda, e na nossa área a gente está reproduzindo isso também, né? Desde que eu me entendo por artista, por produtor e gestor cultural, e essa queixa, os recursos ficam concentrados no eixo Rio-São Paulo, a gente ouve isso o dia inteiro, né? E de fato, a gente vai nos números e a gente constata isso, né? Agora vai lá em São Paulo para ver se o negócio está bom, se a divisão, se a distribuição está boa também, né? E se a gente trouxer para o plano do nosso estado, o que nós vamos encontrar? Os recursos excessivamente concentrados em Belo Horizonte. Não dá para conviver com isso. E se a gente trouxer para o plano dos municípios, o que nós vamos encontrar? Centralização. Os recursos quase sempre concentrados na área central das cidades, nos salões da elite, e a periferia no Brasil está sempre à margem de qualquer oportunidade de acesso a esses recursos. Elas precisam considerar seriamente essa questão da descentralização, né? Uma distribuição do ponto de vista geográfico. Eu acho que esses números, eles são assustadores, sim, mas nós não podemos embarcar nessa, não. Para mim, esses números denotam a existência de um público ávido por consumir produtos culturais. A gente fala muito de formação de público, né? Mas o público está aí, ávido por consumir, mais do que isso, ávido por ter oportunidade também de produzir, não simplesmente consumir o que vem de fora, né? Então, de se expressar e de se colocar também, né? Eu acho que é um exemplo muito, muito feliz, que é o exemplo de Guaramiranga, né? Guaramiranga é um município de 5 mil habitantes, situado 100 quilômetros abaixo de Fortaleza, né? Abaixo no mapa e acima na serra, faz um frio danado lá. Uma cidade de 5 mil habitantes, gente, é uma rua com uns 8 ou 10 quarteirões, tá? Um quarteirão para lá, um quarteirão para cá. Bem-vindos a Guaramiranga, é essa cidade, tá? Agora, nessa rua de 8 ou 10 quarteirões, eles têm um teatro de 250 lugares, eles têm um teatro de 560 lugares. Eu fui agora de novo a Guaramiranga, no ano passado, e já encontrei um terceiro espaço funcionando como teatro na cidade, tá? Primeira vez que eu fui lá, eles tinham 6 grupos de teatro atuando. O espetáculo que ganhava o festival local participava do Festival Nordestino de Teatro de Guaramiranga, que está com quase 20 anos já de existência. Reúne os principais grupos de teatro do Brasil, né? Eles têm lá, eu vi uma orquestra de metais, uma pequena orquestra de câmara só de metais, eu vi um grupo de câmara tocando, eu vi corais infantis, eu vi um grupo de dança na cidade. Eles realizam durante o Carnaval o Festival Internacional de Jazz de Guaramiranga, que reúne nomes de jazz internacional. Eles fazem atualmente um festival de Guaramiranga, de gastronomia, tem um terceiro festival que eles criaram lá agora. Então há uma dinâmica em torno da cidade, e uma cidade que estava em crise econômica há 20 e poucos anos atrás, né, uma cidade charmosa, bonitinha, legal a cidade, mas quantas cidades charmosas que estão aí sem uma vocação apontada, né? O município aplica 16% do orçamento em cultura, num tempo em que nós estamos loucos para tentar sair do 0,6%, né? 0,6% no plano federal. Se Guaramiranga pode, qualquer lugar pode. E o que será que aconteceu nessa cidade? Eu fico sempre me perguntando, o que será que aconteceu ali?
No meu ponto de vista, eu acho que aconteceu alguma coisa coletiva, e aí a Água, que é a Associação dos Amigos do Guaramiranga, tem uma responsabilidade aí. Eles buscaram recursos, tem recursos do governo do Estado do Ceará e de várias instituições, né? E também eles tiveram uma preocupação, o festival de teatro é a espinha dorsal disso aí. Eles têm lá a programação noturna dos espetáculos, de manhã os grupos se reúnem para discutir as questões sobre a programação, questões estéticas e de produção e de gestão relativas à programação da noite anterior, e de tarde cursos e cursos e cursos. Eu acho que com o passar do tempo foi ficando ali um residual de conhecimentos e que hoje levam a essa situação tão interessante. Assim. Além dessa questão do desafio da distribuição, há um outro desafio que é do acesso. Né? Então nós temos um grande desafio que é de promover acesso aos bens que circulam, que são produzidos aí, principalmente aqueles produzidos com recurso público, que são a grande maioria nesse Brasil. Né? Nossa área ainda é vista como cereja do bolo, como a cultura como algo privativo da elite, restrita à elite. Isso me incomoda bastante toda vez que eu vejo isso. Eu acho que não existe consciência entre os leigos, entre outros setores, desse papel transversal da cultura, né? Existe apenas a consciência da dimensão do evento. A gente é visto como evento sempre, não mais que isso. E isso acaba gerando um comportamento autoexcludente do público. Né? Uma pesquisa feita em 96 pela Vox Mercado, ligada à Vox Populi, sobre as impressões sobre a área cultural, e inclusive junto ao público. O público foi pesquisado, né? O que o público acha da área de cultura. E aquela pesquisa ficou patente que o público acaba se excluindo dos nossos espaços culturais. Né? O próprio público se exclui, as pessoas têm medo de frequentar os nossos centros culturais, as nossas galerias. Né? Na época que eu estava no Palácio das Artes, a gente ouvia, a gente fazia programações gratuitas, preço popular, e o pessoal não ia. Para começar, o próprio nome é péssimo, né? Palácio das Artes. Né? Palácio não é para qualquer um, não. Né? Então, mas de certa forma, os palácios das artes se reproduzem por esse Brasil. Os nossos centros culturais, os nossos palácios culturais são blindados contra a entrada do público. Né? Então, as pessoas, isso é um trecho da conclusão desse diagnóstico, que eu gosto de repetir: cidadãos comuns sentem-se excluídos e inferiorizados frente ao mundo da cultura. É para eles mais uma forma de marcar as diferenças sociais. As pessoas não são remetidas para o seu lugar. Ao invés de criar hiatos na realidade cotidiana, através da possibilidade do prazer, do entretenimento, as manifestações culturais tendem a separar e marcar ainda mais a hierarquização da sociedade. A posse de cultura surge como uma marca dos segmentos de renda muito elevada da população. O mundo da cultura está sempre um degrau ou mais acima daquele em que o interlocutor acredita estar. Então, nossos produtores e gestores culturais precisam estar muito atentos a isso. O que nós estamos fazendo por isso, para quebrar esses limites? Né? Nós precisamos trabalhar com seriedade a questão da formação de produtores e gestores. Precisamos ter isso como uma política pública. Isso precisa se tornar uma política pública. Não há mais espaço para improviso. Né? Nós precisamos aí, os recursos são crescentes, as oportunidades estão se multiplicando, mas também os desafios vão se multiplicando. Né? Então, a nossa área, a área cultural, está se institucionalizando rapidamente. Então, hoje você é cobrado sobre tantos aspectos administrativos, jurídicos e de montar projetos e tudo mais. E eu vejo muitos artistas apavorados com essa perspectiva de terem que atuar numa área para a qual não estão preparados. Então eu acho que os produtores e gestores, eles são elementos fundamentais aí. É preciso que existam programas públicos mesmo de formação de profissionais. E aí, nós estamos falando de produtores e gestores, né? Quem são esses profissionais? Por muito tempo, o produtor, ele desempenhava as funções de produtor e de gestor. E hoje, né, o produtor, para mim, é esse cara que está ali no meio. Ele tem que lidar necessariamente com os artistas e outros profissionais da cultura. Então, ele tem que dominar uma linguagem específica para tratar com esse público. No momento seguinte, ele tem que tratar com as empresas patrocinadoras, que exigem uma linguagem completamente diferente. E com os espaços culturais, naturalmente, também, e muitas vezes com o poder público. Então, o produtor, ele é um profissional que se coloca
com um papel de intermediação, de intermediário entre os artistas e esses outros universos. Né? Ele é um tradutor. O que é um tradutor? É um cara que conhece muito bem duas linguagens a ponto de transcrever uma na outra. Né? E o produtor ele tem esse papel. Então, eu acho que o produtor, é o profissional que cria e administra diretamente eventos e projetos culturais, intermediando as relações dos artistas e demais profissionais da área com o poder público, as empresas patrocinadoras, os espaços culturais e o público consumidor de cultura. O produtor como esse meio de campo aí, fazendo essa interface. E também a produção, ela tem muito de administração. No dia que eu descobri isso, eu fui fazer um curso de administração e só fui comprovando cada vez mais. Então, nós precisamos nos apropriar de uma série de ferramentas da administração, trazer isso para perto da nossa área. Bom, e aí o gestor, que também tem mais ou menos esse papel de interface, mas eu vejo o gestor em vários lugares. Esse profissional, o perfil do produtor e gestor, né? Essa questão da polivalência. Essas pessoas vão ter que dominar linguagens diferentes. Né? Como, por exemplo, quando você vai lidar com a iniciativa privada, acho que se tem uma palavra que traduz muito bem essa linguagem, é a questão da objetividade. É necessário que a gente seja objetivo. E aí começa boa parte dos nossos problemas quando somos artistas, né? Porque a nossa matéria é subjetiva por natureza. Da mesma forma, há uma dificuldade muito grande de lidar com a linguagem formal, a formalidade do poder público. Né? Eu dou o exemplo sempre da lei estadual. Nós temos, em média, 1.800 projetos apresentados na Lei Estadual de Incentivo à Cultura e também, em média, 400 desclassificados por edital por problemas documentais. Há uma dificuldade tremenda das pessoas entenderem a linguagem burocrática. Por isso é fundamental que exista esse profissional que vai fazer essa mediação, existam esses profissionais, os produtores e os gestores culturais. E eu chamo a atenção aí para essa questão da aplicação de ferramentas da administração ao setor cultural. É fundamental que nós formemos produtores e gestores que tenham uma boa base conceitual, sim, que tenham também uma capacidade de valorizar, de um olhar para o local, para valorizar a diversidade cultural brasileira. Nós temos aí um grande ativo que é a diversidade cultural no Brasil, que muitas vezes ela é muito desvalorizada. Então, que esse produtor, esse gestor, ele precisa ter esse olhar para aquilo que está ali do lado dele, aquela riqueza que está ali e que precisa ser garimpada, precisa ser, muitas vezes, dar um suporte para que aquilo venha acontecer. Né? Mas eu acho que é fundamental também, além dessa base mais conceitual, essa capacidade, esse olhar, nós precisamos de incorporar aspectos que são técnicos. Então, a importância do trabalho administrativo, acho que o meio cultural começa a valorizar isso, porque valorizar a presença de gestores próximos, de produtores próximos. Né? Eu falo de um plano de negócios. Se você tem uma empresa cultural, ela precisa de um plano de negócio com qualquer outra empresa de qualquer outra área. Por que seria diferente? Né? Trabalhar com gestão financeira, gestão de recursos humanos, logística, gestão da qualidade, marketing de relacionamento, são temas que às vezes soam absurdos quando a gente fala de cultura, mas nada disso. Nós precisamos trazer essas ferramentas com as necessárias adaptações. Ok? Eu acho que o planejamento é o grande nó de grupos e instituições culturais do Brasil. Eu vejo muita queixa dos grupos, às vezes, paralisados, emaranhados. Eu gosto dessa imagem de um novelo todo embolado. E o planejamento, para mim, planejamento estratégico é uma metodologia de planejamento que permite uma decomposição dessa situação-problema. Você consegue separar, a partir dessa metodologia, você separar todas as questões que estão ali emboladas e depois você vai dar um tratamento específico para cada uma delas, daqueles fios separados. Às vezes, na hora que você entra em contato com ele, ele já deixa de ser um problema. Quando ele estava no bolo, ele era um fantasma. Né? E aí você vai priorizar aquilo que é realmente relevante. Então, o planejamento te permite ter essa visão. A gente fica muito embolado no dia a dia, muito perdido no dia a dia, nesse novelo, e muitas vezes a gente não tira a cara para olhar lá no futuro, para onde que nós estamos caminhando. Uma definição que eu considero interessante é planejamento estratégico é mobilização para a construção do futuro. E aí, sempre fica aquela pergunta, né? Eu gosto de fazer muito no plano individual para as pessoas, né? O que você projeta para a sua vida pessoal daqui a 5 anos? Não estou falando de bola de cristal, não, mas de projeção, né? O que eu quero para a minha vida, qual que eu desejo para a minha vida?
a gente deixa a vida levar, a gente pode caminhar para um lugar interessante como para um lugar que a gente não gostaria de estar. Então eu sou partidário da gente ter as rédeas na mão mais, a gente projetar mais, ter uma coisa mais propositiva. Tudo bem que você não queira fazer isso na sua vida pessoal, deixa a vida me levar. Ok, é uma opção, né? Mas para uma instituição isso fica complicado. E eu venho me envolvendo com trabalhos de planejamento em vários níveis de instituições, né? Eu chamo a atenção mais uma vez, assim, às vezes essas ferramentas de administração às quais eu me refiro, as pessoas se assustam um pouco com isso. É fundamental que a gente faça as adaptações e trate com sutileza. Mas há muita coisa já caminhada no terreno da administração que a gente poderia estar trazendo para o nosso meio e com resultados muito interessantes. Eu acho que feliz o artista que tem essa cozinha administrativa e de produção resolvida. Nós precisamos de profissionais aptos a lidar com essas questões administrativas e burocráticas para que o artista possa se dedicar àquilo que é a matéria dele, que é a criação. Eu queria falar um pouco sobre marketing de relacionamento. Marketing de relacionamento significa criar, manter e acentuar sólidos relacionamentos com os clientes e outros públicos. Cada vez mais o marketing vem transferindo o foco das transações individuais para a construção de relacionamentos que contêm valor e redes de oferta de valor. Está mais voltado para o longo prazo. Gente, nossas relações com o público ainda são muito fugazes na nossa área. Principalmente depois dessa questão das leis de incentivo, a gente perdeu o interesse pelo público, né? Então, tem uma frase que eu ouvi uma vez de um profissional de marketing, que ele fez uma palestra assim, para a gente da área de cultura. O Paulo Coelho é um profissional de marketing lá de Belo Horizonte, super ativo, e ele colocou o seguinte: vocês da área de cultura estão sempre recomeçando do zero. E é mais ou menos isso. Você faz um esforço tremendo para buscar um recurso, para realizar o seu projeto, para trazer o público até o local onde você realiza aquele projeto. O público vai, gosta daquilo que você fez e vai embora, sem que você tenha estabelecido nenhum contato com ele. Então, eu sempre defendo, eu acho que nós precisamos ter instrumentos aí para trabalhar com marketing de relacionamento mesmo. Precisamos conhecer mais esse público. Então, nós perdemos, de certa forma, o interesse pelo público. Então, tem grupos fazendo isso de uma maneira muito importante, muito interessante, como ponto de partida em Barbacena, um dos exemplos que eu conheço, a Mímulos em Belo Horizonte, e tem uma aproximação com seu público, conhecem pelo nome, tem um cadastro muito rico, muito bem colocado, né? E tem um público cativo muito interessante, e eles têm uma estabilidade que poucos grupos têm. E, só para vocês terem uma ideia, atualmente eles captam cerca de R$80 mil por ano só para a manutenção do grupo, independente de lei de incentivo aí de pessoa física. Isso já chegou a 200 mil no passado. Para terminar, eu gostaria de citar Márcio Meirelles, secretário de Cultura da Bahia, da Bahia. Ele, na entrevista que ele fez para o meu livro, que ele me deu para o meu livro, ele falou sobre essa questão da relação com o público, né? Não é possível, nós nos tornamos escravos dessa lei ao ponto de desprezar o público. Então a gente nem considera o público mais nos nossos orçamentos, né? Então, se tiver público, ótimo. Se não tiver público, tudo bem também. A lei de incentivo já pagou. Então, se você panca um projeto de R$100 mil, aquilo chegou a muito pouca gente, está tudo limpo, não tem problema. Então, nós perdemos esse esforço de chegar ao público realmente, que é o objetivo final da nossa produção. E a frase dele, com que eu fecho essa fala, é o seguinte: como é que nós abrimos mão do público? É como se a padaria só fizesse pão se alguém financiasse. É mais ou menos isso. Nós estamos nessa postura, de certa forma, viciados em leis de incentivo. A gente precisa encontrar outros caminhos. E eu acho que o público é um desses caminhos. A gente precisa retomar o contato com o público no financiamento da cultura. É claro que existem outras perspectivas, outras necessidades, né? A necessidade da gente reatar esse nó, esse distanciamento que se formou entre cultura e educação. Eu acho que a formação de público passa necessariamente por aí também, como várias pessoas ontem se pronunciaram desse modo. Ok? Então, obrigado.